dia a dia. O Dr. João Pinto, que está aqui, por exemplo, é um exemplo. E nós, nos anos 2011, 2012, criamos a Liga dos Bajuladores. O doutor ganhou muitos prémios. Naquela altura... Dr. João Pinto? Sim, sim, o Dr. João Pinto. E recebeu os prémios? Não quis. Mas sim, nós fizemos essas coisas e apontávamos quem realmente bajulou mais, o Luvoalo, passaram essas pessoas. Mas naquela altura era um contrassenso, porque nós dizíamos que o país está a ser mal governado e os doutores vinham fazendo análises de que não estava nada a ser assim. E hoje temos os marimbondos oficialmente assumidos, hoje temos... Então, o que nós estamos a ver ali, essa vandalização, é fruto de uma vandalização mais grave. A falta de responsabilidade, a falta de compromisso com isto. Então, a consequência vai ser aquilo que nós vemos ali. Vamos condenar esses jovens... Mas devem ser educados para se manifestarem melhor e de forma pacífica e respeitando os órgãos de soberania. Depende do nível em que a pessoa é empurrada. E os símbolos nacionais. Sim, sim. Depende do nível em que a pessoa é empurrada. Especialmente quando nós continuarmos a ignorar esta vandalização que nos afeta diretamente, porque priva a vida de cidadãos para nos atermos. Não é que eu estou a apoiar isso. Mas temos que ver qual é o mal e temos que combater o verdadeiro mal e não ver as consequências do mal. Então, preciso que nós toquemos ali. E hoje, ao estarem sendo julgados os marimbondos, os analistas políticos que influenciaram negativamente para que eles continuassem a se sentir que estavam a agir bem, deviam também ser responsabilizados. Desculpa, Dr. João Pinto. Dr. João Pinto. Eu não tenho... Eu pessoalmente acho piada associar-me a cumplicidade. Sim, porque as suas análises... Permita-me. Procuro ser educado. Para lhe dizer que quando alguém é acusado de um crime, deve ser julgado por um juiz. Okay. Deve ser acusado por um procurador. Não é você. Você pode... A presunção da inocência é absoluta. No sentido de, até prova em contrário, sou o juiz. O facto de eu conviver com A ou B e você achar que o fulano rouba, eu não tenho que acreditar no que você diz. Isso é função do Ministério Público e da Polícia Nacional, ou serviço de inteligência. Tem de ser mais inteligente. E fazer política é ser civilizado. Ser civilizado significa ter limites ou contenção. Por exemplo, eu podia dizer que você está a dizer um absurdo, irracional. Claro que vocês procuraram catalogar, adjetivar pessoas, tomando em conta o vosso nível de formação moral. Que o doutor não fazia aquelas análises enganosas para os marimbondos. Não, mas enganosa para si, porque você acha... Olha, eu nunca... Deixa que eu diga. Eu nunca fiz nenhuma análise a dizer que A roubou, fez, está tudo bem. Não, que estava tudo bem. Não, desculpa. A minha análise é sobre programa, projetos e mais. Vão sair vídeos, doutor. Não, vai buscar os vídeos. Vão sair. Vai buscar os vídeos. Tá bom. Vai buscar os vídeos, porque é sobre projeto. Agora, a acusação e o julgamento é o Ministério Público. Mas não nos desviemos, porque a questão é a vandalização dos símbolos. Não, a vandalização também é a ofensa moral, não é? Se o Banza Hanza acha que tem piada insultar pessoas, porque é liberdade, esquece que a liberdade de expressão tem como limite o respeito ao outro. Você tem de ter a liberdade de acusar, A ou B, mas eu tenho de ter a liberdade de dizer que você disse é uma estupidez, é absurdo, é só isso. E esta capacidade de tolerar o outro, de acreditar que o outro está de boa fé, faz da democracia algo de superior. Mas o facto de um conselho só é válido para quem o acolhe. Sim. O facto de alguém dar um parecer não quer dizer que ele concorda com as coisas. Mas o princípio da presunção de inocência nos leva para aí. Agora, em relação à vandalização, você faz um enquadramento que eu acho absurdo. Primeiro, todos nós que aqui estamos crescemos em ambientes com dificuldades e nunca insultamos ninguém. O que você deve fazer é procurar estudar, ser um bom engenheiro, ser um bom professor, ser um bom médico, ser um bom jurista, um bom economista e contribuir para o seu país. Pode criticar. Nos nossos meios ou nos fóruns em que nós participamos, olha, o doutor Laurino está aqui, nós temos estudantes em Portugal, tínhamos as nossas opiniões e críticas, mas nunca faltando respeito ou desacreditando instituições. Quem pensa que, porque o seu pai está com problema, deve ofender o seu pai na praça pública ou seus irmãos, não tem dignidade. E quando você o faz, é um ato de delinquência. Por quê? Porque uma família, um Estado, como você diz que alguns tiraram. Curiosamente, o que se está a fazer agora, coragem que se está a fazer, depois todos nós ficamos surpreendidos, chocados. E que o próprio presidente José Eduardo dos Santos também deve ficar surpreso. É claro que há excessos, há abusos, e aí
cada um paga. A responsabilidade criminal é individual e intransmissível. E, curiosamente, o mesmo partido que vocês dizem, já agora que levantou a questão do ponto de vista político, eu sou um deputado, sou um cidadão e tenho noção dos limites. Eu não posso ser culpabilizado por algo que alguém que individualmente fez de forma ilegal. O que você deve procurar fazer sempre é procurar melhorar. Eu sou professor, dou aulas e na minha turma procuro fazer com que os estudantes sejam bons, melhores, possam ir à Europa ou à América estudar e serem integrados. Para lhe dizer que não pode querer pensar que a culpa da sua situação é de A ou de B. Procure dar o seu contributo naquilo que você acha melhor. Eu até acho piada, mas é importante que tenhamos noção da honra do outro. Dorino Vieira, vandalização dos símbolos nacionais, órgãos de soberania, de quem é a culpa? Não, desculpa, sobre essa matéria, aí é a manipulação política. Manipulação política? É a manipulação política, não tem nada a ver com a condição social. É um erro. Eu, há 15 dias, almocei no Kazenga, almocei na Sonef. Fui à casa do pastor Panzo, fui a um óbito e vi coisas que eu fiquei surpreso. Eu não ia lá desde 90 ou 92. E eu vejo aquelas pessoas. É o seu berço. Mas veja, amigos do meu pai, pastores que nos influenciaram da igreja do 27º dia. Como faleceu um pastor, eu fui, acho que é a rua da Umbuila. Eu fiquei chocado pelas condições, liguei ao administrador, liguei ao primeiro secretário. Ao novo administrador, e eu fiquei chocado. Cheguei no sítio da Associação do 27º dia, surpresa minha, amigos meus da infância, tivemos lá a conversar, fiquei lá até às 15 horas. E deixa que lhe diga que pessoas que vivem lá desde os anos 80, há mais de 40 ou 35 anos, que você vê eles falando, não, nós temos energia, não temos é água. O que nós temos que fazer é fazer com que haja água. Fazer com que as pessoas, o enfermeiro que vive no Kazenga, que estudou, que trabalhe, e como foi o caso da minha amiga Malembe, que é uma enfermeira, que viveu sempre no Kazenga, para dizer que há pessoas, mesmo em dificuldades, não vandalizam os bens. O que nós temos que fazer é preservar, porque os bens são de todos. Quando se faz o que aconteceu com a estátua de Agostinho Neto, aquele é um ultraje. Em momento algum, Neto alguma vez pensou que alguns oportunistas ou pessoas que queriam enriquecer-se, locupletando-se de tudo, fosse tratado daquela forma. Eu acho que qualquer angolano que se preze deve respeitar as figuras históricas. Exatamente. E Neto é patrimônio imaterial dos angolanos. Pode-se discordar politicamente, mas ele fundou a nação, dirigiu-na, foi porta-voz no acordo de Avor. Então devemos respeitar o presidente. Agora, querer fazer aquilo que se fez, bom, se calhar deu-se espaço, não se usou violência, mas é um comportamento que deve ser evitado, porque gera emoção.